Em um mundo obcecado pela busca incessante da felicidade, somos bombardeados diariamente com imagens de vidas perfeitas, sorrisos radiantes e conquistas ininterruptas. A mensagem é clara: você precisa ser feliz. Mas e se essa busca se transformasse em uma armadilha? E se a própria felicidade se tornasse uma tirania? Desde os filósofos gregos que debatiam a eudaimonia até os gurus da autoajuda moderna, a felicidade sempre foi um ideal. Mas, na era das redes sociais e do consumo desenfreado, esse ideal se metamorfoseou em uma obrigação. Não basta sentir-se bem. É preciso estar bem, parecer bem, demonstrar bem-estar a todo custo. E se você não se encaixa nesse padrão, a culpa é sua. Neste vídeo, vamos desvendar a face oculta dessa tirania. Vamos questionar a imposição de uma felicidade superficial e explorar os perigos de negar a complexidade das nossas emoções. Por que a infelicidade se tornou um tabu? E o que acontece quando somos forçados a reprimir nossa dor em nome de um ideal inatingível? Prepare-se para uma jornada de desconstrução, onde vamos desafiar a narrativa dominante e buscar um caminho mais autêntico para o bem-estar. Se você já se sentiu exausto por tentar ser feliz o tempo todo, este vídeo é para você. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma de nossas análises profundas. A reflexão começa agora. A ditadura do positivismo tóxico. A ditadura do positivismo tóxico é a crença de que, independentemente da situação, devemos manter uma mentalidade positiva e evitar a expressão de emoções consideradas negativas. Ela se manifesta em frases como: apenas pense positivo, tudo acontece por uma razão, ou seja grato, não importa o quê. À primeira vista, pode parecer inofensiva, até encorajadora. Mas, em sua essência, é uma forma de invalidação da experiência humana. Essa cultura é reforçada incessantemente pelas redes sociais, onde a curadoria de vidas perfeitas cria um palco para a performance da felicidade. Vemos apenas os sucessos, os sorrisos, as viagens, os corpos ideais. A dor, a frustração, a vulnerabilidade são editadas para fora do feed. A indústria de autoajuda, por sua vez, muitas vezes capitaliza sobre essa busca, vendendo fórmulas mágicas que prometem a erradicação de qualquer desconforto emocional. O grande perigo do positivismo tóxico reside na negação da dor. Emoções como tristeza, raiva, medo ou frustração não são apenas ruins. Elas são sinais, mensageiros importantes da nossa psique. Reprimi-las é como ignorar um alarme de incêndio. O que acontece? O fogo se espalha, muitas vezes de forma silenciosa e devastadora. A longo prazo, essa repressão pode levar a transtornos de ansiedade, depressão, burnout e um profundo sentimento de isolamento. Pois a pessoa sente que não pode ser autêntica em seu sofrimento. Pense em alguém que perdeu um ente querido e é constantemente pressionado a ser forte ou a seguir em frente, ou um profissional que enfrenta um ambiente de trabalho tóxico, mas é obrigado a manter um sorriso e uma atitude positiva. Essas situações não permitem o processar natural das emoções, transformando o sofrimento em uma carga ainda maior. O positivismo tóxico nos ensina a fugir da nossa própria humanidade, a nos desconectarmos de nós mesmos e dos outros, criando relações superficiais baseadas em uma fachada de bem-estar. É uma ditadura que nos aprisiona em uma gaiola dourada, onde a única emoção permitida é a felicidade, mesmo que ela seja forjada. A felicidade como produto. A indústria do bem-estar. Se a felicidade é uma obrigação, então ela precisa ser vendida. E é exatamente isso que a indústria do bem-estar faz. A felicidade, que antes era um estado de espírito, uma experiência subjetiva, transformou-se em um produto, um bem de consumo que pode ser adquirido através de fórmulas, técnicas e, claro, muito dinheiro. Essa indústria, que movimenta bilhões de dólares anualmente, promete a erradicação da dor e a garantia de um estado de euforia constante. Ela vende a ideia de que existe uma receita pronta para a felicidade, um manual de instruções que, se seguido à risca, levará à plenitude. O problema é que a vida real é complexa, imprevisível e, muitas vezes, dolorosa, e nenhuma fórmula mágica pode apagar essa realidade.
Quando a felicidade se torna um produto, a falha em alcançá-la é transferida para o consumidor. Se você comprou o livro, fez o curso, seguiu a dieta e ainda não está feliz, a culpa é sua. Você não se esforçou o suficiente, não acreditou o bastante, não seguiu as instruções corretamente. Essa narrativa perversa gera culpa, vergonha e um sentimento de inadequação, alimentando um ciclo vicioso de busca por novas soluções e, consequentemente, mais consumo. A indústria do bem-estar nos vende a ilusão de que a felicidade é um destino, um ponto final a ser alcançado. Mas a felicidade genuína não é um estado permanente, são momentos, experiências, conexões. Ela não pode ser comprada nem empacotada. E a busca incessante por essa felicidade idealizada, impulsionada pelo consumo, nos afasta da verdadeira essência do que significa viver uma vida plena, com todas as suas nuances, alegrias e tristezas. O medo de não ser feliz, a ansiedade da performance. Em um mundo onde a felicidade é vendida como um imperativo e a positividade é a moeda social, surge um medo insidioso e paralisante. O medo de não ser feliz. Essa obrigação de estar sempre bem gera uma ansiedade constante, uma performance diária onde a autenticidade é sacrificada em nome de uma imagem idealizada. Não basta ser feliz. É preciso parecer feliz o tempo todo para ser aceito, para ser amado, para ser bem-sucedido. As redes sociais, em particular, tornaram-se o palco principal para essa performance. Somos bombardeados por uma curadoria de vidas aparentemente impecáveis, repletas de viagens exóticas, conquistas profissionais, corpos esculturais e relacionamentos de contos de fadas. E, inconscientemente, comparamos essa vitrine cuidadosamente editada com a nossa própria realidade, que é, por natureza, complexa, cheia de desafios, imperfeições e, sim, momentos de tristeza e frustração. Essa comparação constante alimenta a sensação de que estamos falhando, de que não somos felizes o suficiente, e que há algo fundamentalmente errado conosco por não atingirmos esse padrão inatingível. Essa pressão para performar a felicidade leva a um esgotamento mental e emocional profundo. A necessidade de reprimir emoções negativas, tristeza, raiva, frustração, medo, luto, e substituí-las por uma fachada de positividade é exaustiva. É como viver em um constante estado de alerta, com medo de que a farsa seja descoberta, de que a vulnerabilidade seja exposta. O resultado? Um aumento alarmante nos casos de transtornos de ansiedade, depressão mascarada, síndrome de burnout e um profundo sentimento de isolamento, pois a pessoa sente que não pode ser autêntica em seu sofrimento, que precisa esconder sua verdadeira condição para ser aceita. A síndrome do impostor da felicidade se manifesta quando, mesmo tendo tudo para ser feliz, um bom emprego, relacionamentos estáveis, saúde, a pessoa se sente uma fraude por não experimentar a euforia constante que a sociedade parece exigir. Ela se culpa por sua própria humanidade, por sentir o espectro completo das emoções, por não se encaixar no molde da felicidade perfeita. Mas a verdadeira rebelião contra essa tirania reside na autenticidade, na coragem de ser vulnerável, de aceitar que a vida é feita de luz e sombra, e que a infelicidade não é um fracasso, mas uma parte intrínseca e, muitas vezes, necessária da experiência humana. É na aceitação da nossa totalidade que encontramos a verdadeira liberdade. A infelicidade necessária, o papel da dor e do sofrimento. Em nossa busca frenética pela felicidade, tendemos a demonizar a infelicidade. A dor, o sofrimento, a tristeza, o luto, todas essas emoções são vistas como inimigas a serem evitadas a todo custo. Mas e se a infelicidade não fosse um erro, mas uma parte essencial da nossa jornada humana? E se, paradoxalmente, a negação da dor fosse a verdadeira fonte de nosso sofrimento? A dor e o sofrimento são catalisadores poderosos. São eles que nos forçam a parar, a refletir, a reavaliar nossas prioridades. É na adversidade que descobrimos nossa verdadeira força, nossa capacidade de resiliência. Sem a experiência da dor, a alegria perderia seu contraste, seu significado. Como poderíamos apreciar a luz sem conhecer a escuridão?
A vida não é uma linha reta de felicidade constante, mas uma tapeçaria complexa, tecida com fios de todas as cores emocionais. O luto, por exemplo, é um processo natural e necessário. A pressão para superar rapidamente uma perda, para ver o lado bom de uma tragédia, é uma violência contra a nossa psique. Permitir-se vivenciar a dor, o vazio, a saudade, é um ato de coragem e de amor próprio. É através desse processo que honramos o que foi perdido e, eventualmente, encontramos um novo sentido para seguir em frente. A tristeza não é fraqueza. É uma expressão profunda da nossa humanidade, uma forma de processar o mundo e de nos conectarmos com a nossa essência e com os outros. A sabedoria da tristeza reside em sua capacidade de nos aprofundar, de nos tornar mais empáticos, mais conscientes da fragilidade da vida e da preciosidade dos momentos de alegria. Uma vida plena não é a ausência de dor, mas a capacidade de navegar por todo o espectro emocional, de aceitar que a infelicidade é uma parte legítima da nossa existência. É nesse equilíbrio, nessa aceitação da nossa totalidade, que encontramos uma felicidade mais autêntica, mais resiliente e, paradoxalmente, mais duradoura. É a liberdade de ser humano em sua plenitude, com todas as suas luzes e sombras. Desconstruindo a tirania, caminhos para uma felicidade autêntica. Se a felicidade imposta é uma tirania, como podemos nos libertar dela? O caminho não é negar a busca por bem-estar, mas sim redefinir o que a felicidade significa para nós. É um convite para desconstruir os ideais externos e construir uma visão mais realista, complexa e, acima de tudo, pessoal da felicidade. A felicidade autêntica não é um estado constante de euforia, mas sim a capacidade de navegar por todo o espectro emocional da vida. É aceitar que a vida é imperfeita, que haverá dias bons e dias ruins, e que a felicidade se manifesta em momentos, em pequenas alegrias, em conexões significativas, em um propósito que nos move. É abraçar a ideia de que a plenitude não é a ausência de dor, mas a capacidade de integrar todas as nossas experiências. O poder da vulnerabilidade é imenso. Ao nos permitirmos ser autênticos, ao expressarmos nossas emoções verdadeiras, sejam elas quais forem, abrimos espaço para conexões genuínas. A busca por uma rede de apoio, onde podemos ser nós mesmos, sem medo de julgamento, é fundamental. Práticas como o mindfulness e a autoconsciência nos ajudam a estar presentes, a observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento, e de cultivar a autocompaixão, reconhecendo que somos humanos e, como tal, imperfeitos. A verdadeira felicidade, muitas vezes, reside na busca por um propósito que vá além da satisfação pessoal. Contribuir para algo maior, engajar-se em atividades significativas, conectar-se com a comunidade, essas ações podem trazer uma sensação de plenitude e significado que a busca hedonista por prazeres efêmeros jamais alcançará. É a liberdade de ser quem você realmente é, com todas as suas complexidades, e encontrar alegria na jornada, não apenas no destino. Conclusão: chegamos ao fim de nossa jornada pela tirania da felicidade. Vimos como a pressão para estar sempre bem pode se tornar uma armadilha, gerando ansiedade, culpa e um profundo sentimento de inadequação. Desvendamos a ditadura do positivismo tóxico, a mercantilização da felicidade e o medo paralisante de não corresponder a um ideal inatingível. Mas, acima de tudo, exploramos a infelicidade necessária, o papel vital da dor e do sofrimento como catalisadores de crescimento e resiliência. E, finalmente, traçamos caminhos para uma felicidade mais autêntica, baseada na aceitação da imperfeição, no poder da vulnerabilidade e na busca por um propósito genuíno. A lição final é clara. A verdadeira liberdade reside em abraçar a totalidade da nossa experiência humana. Não se trata de buscar a felicidade a todo custo, mas de viver plenamente, com todas as suas nuances, alegrias e tristezas. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem performances, sem a tirania de uma felicidade imposta. Se esta análise fez você pensar, se questionar, se sentir mais leve em relação à sua própria jornada, então nosso objetivo foi alcançado. Deixe sua opinião nos comentários. Qual a sua maior dificuldade em lidar com a pressão pela felicidade? Não se esqueça de curtir este vídeo,
inscrever-se no canal Estação Psico e ativar o sino para receber as notificações de nossos próximos mergulhos na mente humana. Até a próxima!